Alô, você, cara internauta de todo o Brasil, você das escolas conveniadas, você da plataforma FB Online, você aluno do Farias Brito, se liga, mais um programaço daqui a pouquinho, já já, você fica ligadaço nesse programa que já é campeoníssimo de audiência há mais de 50 anos, levando educação e informação ao povo cearense, ao povo brasileiro. Se liga, galera. Boa noite, Fortaleza, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil. Mais uma vez você tem um encontro marcado com a galera que conhece o vestibular de cátedra. Tá chegando aí no próximo dia 27 o provão da UES. Nós estamos aqui nos estúdios da FBTV para detonar para você as informações mais precisas para o seu sucesso. A geografia localizando na aprovação e a física estendendo a sua aprovação. Conosco nos estúdios da FBTV, dois grandes mestres do Farias Brito. O professor Arthur Henrique e o professor Rafael Moreira. Como eu falei, os dois vão detonar as dicas, as questões mais importantes para você sair brilhante da prova da UES, como sempre. Professor Arthur Henrique, seu cordial boa noite. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo. Tudo bem, Tadeu? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a você que está aí nos acompanhando. Mais um aulão aí, mais um vestibular no ar. Preparação para a UES, aquela preparação que vai te colocar lá dentro do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Um grande abraço a todos vocês, fiquem atentos para essas grandes dicas que nós vamos dar aqui para vocês. Professor Rafael Moreira, gente muito boa, gente de fina cepa. Seja bem-vindo a esse programaço, meu amigo. Grande, tudo bem? Tadeu, boa noite, Tadeu. Grande Arthur, prazer aqui estar ao lado desses gigantes dos vestibulares, da comunicação, da física e trazer aqui a nossa contribuição, né, pessoal? Reta final, dicas importantíssimas, temas fundamentais para a nossa prova. Fique aqui com a gente que a gente vai trazer o melhor para vocês. Agora é o seguinte, antes do Arthur detonar a física do seu sucesso, você vai ficar com um vídeo bonitaço do Farias Brito. Lembrando aí os 90 anos dessa escola maravilhosa, essa estação de educação do Brasil, do Ceará, com a obra do grande imortal Gabriel Garcia Marques. Se liga nesse vídeo. Homenageamos Gabriel Garcia Marques por mostrar no livro 100 anos de solidão o passado sempre presente no futuro. Você, suas filhas e seus filhos merecem uma escola cujas lições em 90 anos de vida estarão sempre presentes no futuro. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. O máximo ontem, hoje e sempre. 90 anos, Dali Farias Brito. O professor Arthur confirma todo esse sucesso, conversando com vocês na primeira questão de física dessa noite. Vamos lá, Arthur. Ok, vamos lá, galera. Então, a primeira questão que envolve um assunto que a UES gosta bastante de cobrar, que é o assunto de cinemática, tá? Vamos à questão. Um soldado fixo em sua posição durante um treinamento de tiro na instrução militar utiliza um fuzil e dispara em direção ao alvo um projétil que se desloca com velocidade horizontal constante de módulo VP. O alvo é atingido e o som produzido no impacto é ouvido pelo mesmo soldado no intervalo de tempo ΔT após o disparo. Considerando o módulo da velocidade de propagação do som no ar igual a Vs, desprezando a resistência do ar e a ação da aceleração da gravidade, podemos afirmar que a distância da arma até o alvo é dada por... Bom, é uma questãozinha em que ele fala aí do disparo de um projétil até um alvo, e aí ele diz pra gente que o intervalo de tempo, desde o momento, né, após o disparo, desde o momento que ele dispara até ele ouvir o som do impacto do projétil no alvo, esse intervalo é ΔT. E ele quer a distância da arma até o alvo. Então vamos à questão, pessoal, montar aqui a situação, tá? Nós temos então aqui o projétil que vai sair de uma determinada posição e vai até um alvo que está a uma certa distância deste projétil. Beleza, a gente quer saber exatamente isso. Que distância é essa, então, daqui para cá? Ó. Vou chamar essa distância de D, tá? Essa distância D aqui, ó. A gente quer descobrir quanto vale esse D.
Beleza. A velocidade do projétil é horizontal e é constante e tem módulo VP, velocidade do projétil, tá? Então o projétil, ele vai gastar um certo tempo para sair do cano da arma até chegar ao alvo. Esse eu posso chamar de quê? De tempo de ida do projétil, beleza? Tempo de ida. Quando ele impactar aqui no alvo, ó, impactou no alvo, vai emitir um som, onde esse som vai retornar até o ouvido do atirador e esse ΔT de retorno, né? Esse ΔT da volta, ele é percorrido pelo som. Então a ida é percorrido por quem? Pelo projétil até o alvo e a volta é percorrida por quem? Pelo som, devido ao impacto do projétil no alvo, tá? Então o tempo ΔT que ele gasta desde o momento que ele dispara o projétil até ele ouvir o som é a soma do tempo de ida do projétil até o alvo mais o tempo que o som gasta para retornar até o ouvido do atirador. Então esse ΔT vai ser o ΔT da ida mais o ΔT da volta. Muito bem. Ora, mas como é que eu calculo esses tempos, né? O ΔT da ida? Da ida é do projétil. Então vai ser a distância que o projétil percorre até o alvo, que eu chamei de D, dividido pela velocidade do projétil, que é quem? VP. Mais o ΔT da volta. Quem é que percorre essa volta? Quem tem o retorno aí, pessoal? É o projétil? Não, o projétil vai bater lá no alvo, vai cravar. É o som emitido pelo impacto. Então a onda sonora que percorre a mesma distância de volta, distância D, sobre a velocidade do som, que ele chamou de quê? De VS. Beleza? Tá aí nossa equaçãozinha. Beleza, tranquilo. Ora, então ele quer saber que distância vai ser essa. Gente, observe o seguinte, que eu tenho que o ΔT, aqui eu posso tirar um MMC, né? E aí esse MMC vai ser velocidade do projétil vezes a velocidade do som, tá? Velocidade do projétil vezes a velocidade do som dividido por VP da velocidade de quem? Do som. Então vai ficar vezes D, D vezes a velocidade do som, mais velocidade do projétil vezes velocidade do som, dividido pela velocidade do som da velocidade do projétil. Então multiplicado por D, D vezes a velocidade de quem? Do projétil. Muito bem. Então veja que aqui em cima, ó, eu tenho no numerador um fator comum, que é exatamente quem? A distância D. Vamos colocar em evidência. Então eu vou ficar aqui com o tempo, ΔT, vai ser, colocando D em evidência, fica a velocidade do som mais a do projétil, tudo isso dividido pela velocidade do projétil vezes a do som. Beleza? Bom, como eu quero a distância D, então vamos isolar a distância D. O produto das velocidades está dividindo, passa para o primeiro membro, vai multiplicando. Então eu vou ter aqui a velocidade do projétil vezes a velocidade do som, vezes ΔT, né? Vezes ΔT. Passei para cá, ó, multiplicando, né? E quem está multiplicando a distância? A soma velocidade do som mais velocidade do projétil. Está multiplicando? Passa para o primeiro membro, vai dividindo. Ah, então vou ter que, isso tudo vai estar dividido pela velocidade do som mais a velocidade do projétil. Ah, então pronto. Então quer dizer que a distância D vai ser a velocidade do projétil vezes a do som, vezes o ΔT, dividido pela soma das velocidades do som mais a velocidade do projétil. Eu vou encontrar isso aqui aonde, gente? Alternativa A de aprovação. Beleza? Questãozinha tranquila, né? Primeira fase US, estilo primeira fase US. É uma questão literal aí, de cinemática. Você só tem que ter esse cuidado para perceber que esse tempo todo, o tempo desde o momento do disparo até ele retornar, ouvir o som do impacto, é o tempo de ida, que é do projétil, mais o tempo de volta, que é o do som. Ok? Beleza? Brilhante resolução da questão primeira dessa noite, para essa fera da física do Farias Brito, professor Arthur. E você marcando aí o item A de aprovação. Quero mandar um recado especial de coração para todos os alunos que fazem o Farias Brito, de todas as sedes. A começar pelo pessoal de Sobral, a começar pelo pessoal do Cariri, o pessoal aqui do FB Aldeota, a galera do FB Central, a galera do FB Sul, a galera do Eusébio. Um abraço a todos vocês. Lembrar que estamos no domingo próximo, dia 27, lá na UES, dando aquela força, aquele apoio a vocês, torcendo pelo sucesso de todos vocês, que com certeza vai acontecer. Quem confirma esse sucesso agora é o querido professor Rafael Moreira, detonando para você, localizando você na geografia do sucesso da UES. Detona! Show de bola, Tadeu! Vamos lá, galera, questãozinha de número 5, questão importantíssima envolvendo climatologia do Nordeste brasileiro, do Brasil como um todo, né? Além do Nordeste, a gente pega outras regiões fundamentais para a prova da UES. Então essa questão de número 5 traz o seguinte, ó.
a dimensão do território brasileiro certamente é um dos fatores responsáveis pela diversidade climática e paisagística. É claro, o Brasil é um país geograficamente extenso, tanto no sentido latitudinal, no sentido norte e sul, como no sentido longitudinal. Se liga, ó, se observar o território aqui, ó. Quando você pega o Brasil, território brasileiro, você vai ter aqui uma grande extensão. Na porção setentrional temos a linha do Equador, mas aqui ao sul temos o Trópico de Capricórnio. Então, de norte a sul, são mais de 4.000 quilômetros de extensão, leste a oeste também, sentido longitudinal, o que vai proporcionar uma diversidade climática, consequentemente, uma diversidade paisagística, relevo, hidrografia, vegetação, solos, produzindo um país naturalmente extremamente rico. Então vamos lá para a questão, ó, se liga. Considerando a relação entre clima e paisagem do Brasil, é correto concluir que, olha o que diz aí, galera, o nosso item A, ó. Dos elementos que compõem a paisagem, os relevos cristalinos são os únicos que não respondem à ação do clima. Calma, galerinha. Quando falamos em estrutura geológica, bacias sedimentares, escudos cristalinos. Vamos ter essas duas estruturas no Brasil. Quem predomina, professorzinho? As bacias sedimentares. Cerca de 2/3 da nossa cobertura geológica sedimentar e 1/3 cristalino, por ser o Brasil um país geologicamente antigo, desgastado, produzindo essas grandes bacias. Porém, galerinha, quando ele fala no item A que são os únicos que respondem à ação do clima, o relevo, isso torna falso, porque as sedimentares também respondem à ação climática, tá bom? Olha o item B. O semiárido brasileiro recebe os maiores aportes pluviométricos durante o período do inverno. Se fosse o vovô fazendo essa prova, ele marcava o item B, porque meu avô dizia, ó, Rafael, chega, vai comprar ali a naftalina, vai consertar ali o guarda-chuva, porque vai começar o inverno e esse ano o inverno vai ser bom. Porém, galera, a gente sabe que não. O período chuvoso do semiárido é o quê? O verão ou outono, né? Pegando aqui a FUNSEMI como referência, a quadra chuvosa, que vovô chamava quadra invernosa, mas na verdade a quadra chuvosa, ela vai de fevereiro a maio. E o inverno no hemisfério sul e o inverno no Brasil vai começar somente em junho, de junho a setembro, então também não marca o item B. Olha o item C. Na zona equatorial, em sua porção setentrional, existe uma faixa de transição entre os climas quentes e frios que atuam no país. Galerinha, errado por quê? Porque essa transição entre o quente e o frio não ocorre na porção setentrional do território brasileiro. Olha aqui no mapa, ó. Essa transição entre o quente e o frio, a gente vai ter na porção meridional, na porção sul do território brasileiro. A porção setentrional é quente o ano inteiro. Então, galerinha, restou quem? Apenas o item D. Olha aí, ó, item D, professorzinho. A maior parcela do território brasileiro está inserida na zona climática equatorial. Muita gente, pessoal, mas o clima equatorial, olhando aqui para o mapa, ó, mas o clima equatorial não é o clima da Amazônia? É, o clima equatorial é o clima da Amazônia. Mas o texto está falando o quê? Zona climática equatorial. Zona climática próxima à linha do Equador, logo nosso gabarito grande ouvinte, grande Tadeu, é o item D de Danone. E aí você marcando
o item D na questão 5, tão bem comentada pelo professor brilhante, que é o nosso querido Rafael Moreira. Galera, é o seguinte, no próximo domingo, dia 27, tranquilidade. No sábado, dá uma descansada, de noite não vai dormir tarde, separa o talismã da aprovação, a camisa do Farias Brito, pra você levar lá para a UES, lá, tá ok? Para os locais de prova da UES. Tranquilidade, nada de alimentação diferenciada, coma de manhã aquilo que é de costume você comer, tá certo? Não faça nenhuma extravagância alimentar, durma bem, que o sucesso já começou a acontecer desde o momento que você é nosso aluno. Fé em Deus, pé na tábua, pé nos seus amigos, na sua família, vai dar tudo certo. Chegue 1 hora antes do local das provas, porque o trânsito em Fortaleza, queira ou não queira, é complicado, principalmente em dia de vestibular, ok? Você vai ficar agora com um vídeo bonitaço do FB. Se liga nesse vídeo aí, galera, vai! Você sabia que para ser um bom médico é preciso ter 170 atributos? E para possuir todos eles, basta uma atitude: estudar no Farias Brito. Nas universidades federais do Brasil, o Farias Brito obteve 170 aprovações em medicina, o máximo. Dizer Farias Brito é o mesmo que falar 170 vezes a palavra medicina. Farias Brito, o máximo em medicina. Agora com vocês, conversando sobre a física do seu sucesso, o professor Arthur, na segunda questão dessa noite. Se liga, galerinha. Beleza, moçada? Vamos aí à nossa segunda questão que envolve o assunto de termometria. Questão diz o seguinte: em uma certa escala termométrica A, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água ao nível do mar são respectivamente 30 graus e 210 graus. Em outra escala termométrica B, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água ao nível do mar são respectivamente menos 10 graus e 230 graus. Existe uma temperatura que é representada em ambas as escalas pelo mesmo número, que vamos denotar por X. Sabendo que a temperatura de um corpo está entre os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água ao nível do mar, a probabilidade de que sua temperatura seja maior do que X é. Beleza, então o primeiro passo aqui eu preciso montar essas escalas, os termômetros A e B. Vamos lá, primeiro passo, montando os termômetros, eu tenho então o termômetro A, onde ele diz aí pra gente que o ponto de fusão do gelo é de 30 graus A e o ponto de ebulição, da água, 210. Muito bem, 210. Já na escala B, nós temos aí, com o ponto de fusão do gelo, o valor menos 10 graus, e o de ebulição da água, 230 graus. Isso aqui é a escala o quê? B. Mas ele informa pra gente o seguinte, que existe uma temperatura que é representada em ambas as escalas pelo mesmo número e nós vamos denotar pelo X, pela letra X. Então, X aqui é o mesmo número que eu tenho X aqui também. Bom, então eu vou montar o quê? A nossa escala, na verdade, equação, né, que relaciona essas duas escalas, tá? A e B, e vamos descobrir o valor desse X. E aí sim, após descobrir o valor desse X, ele quer que a gente faça o seguinte: qual é a probabilidade de que a sua temperatura desse corpo em questão seja maior do que esse X, tá? Então vamos descobrir X. Vamos lá, pessoal? Eu tenho então, ó, X menos 30 está para 210 menos 30, assim como X menos 10 está para 230 menos 10. Show de bola. Então vai ficar como? X menos 30 está para 210 menos 30, assim como X menos 10 está para 230 menos 10. Muito bem. Beleza, resolvendo isso aqui eu tenho X menos 30 sobre quem? Sobre 180 vai ser igual a quem? A X, menos com menos mais 10 sobre quem? Sobre 200 e quem? 240. Aqui a gente pode simplificar por quanto, Arthur? 60 e 60, né? Então fica X menos 30, 180 por 60 dá 3, X mais 10
240 por 60 dá 4. Meios pelos extremos, ó, 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 30, 120, que é igual a 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 10, que dá 30. Isolando x, passa 3x para lá, vai subtraindo, 4x menos x, dá 1x, né? Passo menos 120 para cá, vem somando, 120 mais 30, 150 é o valor que eu tenho na escala A e B, que representa aí valores iguais, né? Beleza. Então, ora, se x é 150, eu vou substituir aqui, ó, vou colocar aqui 150, tá? Vamos lá, ó. Então, esse xzinho aqui vale 150. Arthur, tanto faz usar a escala A com B, tanto faz, tá? Agora vamos lá, qual é a probabilidade? Ele coloca aí pra gente, ó, existe uma temperatura que é representada em ambas as escalas, tô lendo novamente, né, pelo mesmo número que é o valor x, achamos x, 150. Aí ele termina dizendo, sabendo que a temperatura de um corpo está entre os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água ao nível do mar, a probabilidade de que sua temperatura seja maior do que x, ou seja, maior do que o 150. Qual é essa probabilidade? Gente, presta atenção para o detalhe, se a gente pegar a escala A, por exemplo, a escala A, desde o ponto de fusão até o ponto de ebulição, nós temos aqui quanto? Em 180 unidades, não é isso? Ó? 180 unidades, não é verdade? Mas eu quero valores acima de 150. Se eu quero valores acima de 150, eu vou pegar daqui para cá, olha só. Daqui para cá eu vou ter de 210 a 150, de 150 a 210, nós vamos ter quanto? 60 unidades. Então eu comparo dos 180 unidades, 160 representa quanto? Então eu vou dividir isso aí, ó. Então essa probabilidade vai ser 160 de 180. Simplificando por 60, vai ficar o quê, Arthur? Vai ficar por 60 dá 1, por 60 dá 3, isso é 1/3. Eu vou marcar então a alternativa D de dado, beleza? Tranquilo? Questão aí tranquila de escalas termométricas, de termometria, beleza? Ok, o item, Arthur, nosso item D de dado na questão segunda dessa noite. A gente mandar um abraço mais uma vez a todos os professores, a todos os colaboradores, a direção geral do Farias Brito, pelo aniversário de, o que, galera? 90 anos do FB. Que escola, hein, galera? Uma escola que extrapola as fronteiras do Ceará, do Brasil, e é uma escola de referência em todo o país. O professor, meu querido Rafael Moreira, confirma esse sucesso conversando na questão 6 de geografia dessa noite. Fica ligado, hein? Show de bola, Tadeu. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Questão de número 6, uma questãozinha, ó, especial, falando sobre uma temática extremamente recorrente na prova da UES, bacias hidrográficas do estado do Ceará. Então, se liga aí na questão 6. Leia atentamente o seguinte texto. As bacias hidrográficas que banham o estado do Ceará são formadas fundamentalmente pelos rios Acaraú, Banabuiú, Coreaú, Curu, Jaguaribe, Parnaíba e Salgado. E mais alguns rios que formam as bacias metropolitana e do litoral, como os rios Ceará, Choró, Cocó e Aracatiaçu, por exemplo. Juntas cobrem quase a totalidade do território cearense, uma área aproximada de 148 mil quilômetros quadrados. Galera, a prova da UES é assim. É um vestibular tradicional que você tem que... Ela não traz o mapa para você, em nenhum momento ela vai trazer um mapinha, mas você tem que levar para a prova um conhecimento básico do que ela está pedindo na distribuição espacial lá no mapa. Porque se você não tiver a noção do que acontece aí no mapa do estado, nesse caso específico da nossa hidrografia, fica algo extremamente complicado. E aí você vai perceber essa complicação. Se liga, olha só. Considerando as bacias, as regiões hidrográficas do estado do Ceará e os processos ambientais presentes nesta área, é correto afirmar que... Olha o que diz o item aí, ó. Olha que item complicadíssimo. A bacia do Coreaú compreende 26 municípios e está inserida entre as bacias do rio Curu e Banabuiú. Aí tu chagas aberta, professor. Eu tenho que decorar quantos municípios se encontram na bacia? Cara, não. Porque a UES ela traz esse aspecto aí complicado. 26, são 27, são 40, não sei. Mas quando ele traz o restante do texto,
Ele fala, ó, a bacia do rio Coreaú está entre as bacias do Curu e Banabuiú. Aí você tem que chamar um mapa na sua mente. E aí vem aqui, ó, quando você chama o mapa do estado do Ceará na sua mente, você vai ter isso aqui, se liga. Olha aqui, ó, mapinha do Ceará, professorzinho. Quando você pega esse mapa, a gente vai ter o quê, ó? A gente vai ter o quê, professor? A bacia do Coreaú. A bacia do Coreaú vai estar localizada nessa porção aqui, mais ao oeste do estado do Ceará. Aí ele compreende 26 municípios, não sei. Aí, e está inserida entre as bacias do rio Curu e Banabuiú. Aí você tem que saber onde é que está a bacia do Curu e a bacia do Banabuiú. Aí quando você vem no mapa, ó, onde é que está o Curu e o Banabuiú? Antes disso eu chamo o rio Curu, bacia do rio Curu, tá? E aqui eu tenho a bacia do rio Jaguaribe, que é a principal bacia do estado do Ceará, ok? Ok. Aí no rio Jaguaribe, que é o rio principal, você tem dois grandes afluentes importantíssimos. O rio Salgado, que vem lá do Cariri, e o Banabuiú, aqui na região do Baixo Jaguaribe. Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe. Então, quando a questão me diz que o Coreaú fica entre Curu e Banabuiú, obviamente eu vou dizer que o item vai estar errado. Mas para isso eu preciso saber onde que ficam esses dois rios. Entendeu aí um pouquinho a complicação? Então, item B, item A, falso. Vamos para o item B. A região hidrográfica do Baixo Jaguaribe compreende, entre outros, os municípios de Limoeiro do Norte, Russas e Quixeré. Galerinha, perfeitamente, esse é o nosso gabarito, item B, ó. De fato, lá no Alto Jaguaribe, onde ele nasce. Lá em Tauá, região Inhamuns, lá no Baixo Jaguaribe, já chegando na sua foz, você vai ter vários municípios, dentre eles aí, cidades que vêm crescendo muito, Limoeiro do Norte, inclusive com campus lá da UES, Russas, que está ganhando aí o campus da UFC e o curso de medicina, e o município Quixeré, que fica ali próximo a Limoeiro, que conta com um grande polo de fruticultura irrigada. Então, nosso gabarito é o item B. Professor, por que que os demais itens estão incorretos? Olha o C, galera, ó. Dentre as áreas susceptíveis à desertificação, é um tema recorrente na UES. Na bacia do Alto Jaguaribe estão os municípios de Santa Quitéria e Miraíma. Não, professor, não. Por que não? Primeiramente, porque quando eu falo sobre a área da bacia do Jaguaribe susceptível à desertificação, vai ser o Médio Jaguaribe, não o Alto, como ele falou. Erro 1. E o outro erro, quando ele fala de Santa Quitéria e Miraíma. Galera, Santa Quitéria e Miraíma, vem aqui no mapa. Santa Quitéria e Miraíma, ó, Alto Jaguaribe é aqui. Santa Quitéria e Miraíma é aqui na região norte do estado do Ceará. Região norte, nada a ver com os Inhamuns, nada a ver com o Alto Jaguaribe. E o item D, a região hidrográfica da Bacia do Litoral compreende os municípios litorâneos da zona costeira cearense desde Icapuí até Camusim, de ponta a outra. Não, professorzinho, não. Ó, você vai ter aqui a Bacia do Leste, não de Icapuí até Aracati, de uma ponta a quase a outra do nosso estado. Consequentemente, galera, questão de número 6, vamos marcar o item B de Beberibe, meu amigo Tadeu. Ok, meu caro amigo, você marcando em casa, você, caro internauta, você da plataforma online, você das escolas conveniadas do Farias Brito, um abraço para vocês, um beijo, sucesso, vai dar tudo certo, você vai arrebentar de sucesso. Marcando na questão 6, o item B de bola, você vai ficar agora com um vídeo bonitaço do Farias Brito. Olha aí que beleza, olha esse aluno nosso. Hello, my name is Mateus and I'm a student at Farias Brito since preschool 4.
Here, I learned to read, write, and speak through the bilingual education program in the school. And I learned so much more as well. Thanks to everything I learned, I was accepted to study at a prestigious American university, where English is the primary spoken language. This university is often called the ITA from United States. It is known as the MIT. Farias Brito, from Ceará to the world. E agora o Arthur bate mais um papo físico na terceira questão dessa noite. Se liga aí, galerinha. Beleza, moçada? Estamos de volta agora com questão envolvendo movimento circular, hein? Atenção para a questão muito bacana, que diz o seguinte: um estudante está apreciando a vista da cidade em uma roda gigante com um raio de 10 metros, que gira a uma taxa de uma volta a cada 2 minutos. A velocidade vertical em metros por minuto, na qual o estudante está subindo, quando o seu assento estiver 16 metros acima do nível do solo, será de: eu quero a velocidade vertical em metros por minuto, quando o assento do estudante estiver a 16 metros acima do nível do solo. Beleza? Temos agora aqui já de cara a nossa roda gigante, colocada aqui na lousa, vem para a lousa comigo, a nossa roda gigante, tá? E essa roda gigante apresenta um raio de 10 metros, raiozinho aqui, ó, 10 metros, muito bem. Só que o assento vai estar a 16 metros. Ele quer a velocidade vertical quando o assento estiver a 16 metros do solo. Então, considerando o solo aqui embaixo, beleza? Então, quando o assento estiver a 16 metros, ou seja, mais ou menos aqui, né? Aqui é a cadeirinha, tá certo? Cadeirinha com o indivíduo lá brincando aí na roda gigante. Muito bem. Então, esta altura daqui para cá tem 16 metros. Muito bem, 16 metros significa dizer que, se a gente traçar uma reta horizontal aqui, ó, na nossa roda gigante, né, daqui para cá eu tenho 6 metros. 6 metros. Porque da base lá do solo, né, até o centro da roda eu tenho o quê? 10 metros. Tá? Então, como eu estou a 16, eu tenho mais 6 metros até lá em cima. Tudo bem. Bom, mas nesse momento, a gente sabe que nesse movimento ele tem uma velocidade tangencial. Então, nesse momento, a velocidade tangencial dele está aqui, ó. Né? Tangente à trajetória. Vamos chamar de velocidade o quê? Velocidade V, beleza? Bom, e aí eu quero a velocidade tangencial? Não, eu quero a vertical nesse instante. Quando você decompõe essa velocidade, você vai ter essas componentes. A componente horizontal, que eu vou chamar de Vx, muito bem. E a componente vertical é essa que a gente quer achar o módulo dela, tá? Que é o V, o quê? Vy, muito bem. Beleza, Vx e o Vy. Vamos só organizar aqui o desenho. Beleza, show de bola. Gente, perceba que quando ele sai dessa posição e chega nessa posição, o nosso brincante aqui percorreu um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Pessoal, se esse ângulo é θ, eu posso dizer que este ângulozinho também é θ, pois eles são alternos internos. Eu tenho esse vetor Vx, ó, paralelo a esse raio, então duas paralelas e uma transversal. Então eu tenho ângulos alternos internos que nós sabemos que são ângulos iguais. A velocidade tangencial forma com o raio um ângulo de quantos graus, pessoal? 90 graus. Então, se esse pedacinho é θ, este ângulo quem é? Esse é 90 menos θ. Muito bem. Ora, então, Vy e Vx são também perpendiculares entre si. Se esse ângulo é 90 menos θ, significa dizer que este ângulo aqui de cima vai ser quanto? θ. Ah, então eu já percebo que o módulo dessa componente Vy pode ser dado por quem? Pela velocidade, módulo de V, vezes o cosseno de θ. Ah, então assim eu vou achar o módulo da minha velocidade vertical neste ponto, a 16 metros do solo. Então eu preciso achar o cosseno desse ângulo e qual é o valor dessa velocidade V. Para achar o cosseno, galera, o desenho vai ajudar, né? A gente sabe que as questões da UES são questões textuais em que elas não trazem normalmente aí as imagens, as figuras. Então o aluno tem que visualizar a situação, tem que visualizar o evento, tem que visualizar o fenômeno. Eu vou destacar então esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho que eu estou destacando aqui de vermelho, galera, para ficar fácil de você visualizar. É um triângulo retângulo, tá? Onde o cateto oposto a θ vale 6 metros
E a hipotenusa é o próprio raio, que eu conheço, né? O raio vale quanto? 10 metros. Então, o que é cateto oposto sobre a hipotenusa, pessoal? É o seno de θ. Então, ó, puxando para cá, eu tenho que o seno de θ é o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, o seno de θ é 0,6. Pessoal, se o seno de θ é 0,6, diz para mim, quanto é o cosseno, hein? Cosseno é 0,8. Olha aí, você pode até achar na equaçãozinha da trigonometria fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então você tem aqui o cosseno como seno 0,8. Show! Cosseno de θ 0,8. Guarda essa informação. Que agora eu vou atrás de quem? Do módulo da velocidade V. E eu vou achar essa velocidade como? Dica. A questão deu pra gente aí uma informação importante. Volta pro texto. Ele disse assim, o estudante está apreciando a vista de uma cidade em uma roda gigante com raio 10 metros. Ok. Que gira, atenção, que gira a uma taxa de uma volta a cada 2 minutos. O evento, que é a volta, no intervalo de tempo de 2 minutos. O que é isso aí, pessoal? Isso é frequência, tá? Frequência. Então, ele deu pra gente uma frequência de uma volta a cada o quê? A cada 2 minutos. Deixa eu escrever o seguinte, deixa eu fazer assim, ó. Ó, vamos colocar logo aqui nessa equação. Você tem que VY, modo de VY, é V. Mas quem é V? Como eu tenho a frequência, eu acho automaticamente a velocidade angular. Então esse V é ômega R. Esse V é ômega R vezes quem? O cosseno de θ. Então eu vou ter que VY vai ser... Quem é o ômega? Eu posso calcular o ômega em função dessa frequência, né? Como? 2π vezes a frequência. Isso é a velocidade angular. Vezes o raio, vezes quem? O cosseno de θ. Pronto, essas informações nós temos. Então é só substituir. Vai lá, VY então vai ser quem? 2π, frequência. Uma volta a cada 2 minutos. Escreve, uma volta por 2 minutos. Vezes o raio, quem é? 10 metros. O cosseno de θ, você achou? 0,8. Vai, resolve isso aí. Simplificou 2 com 2, tá? Aí eu tenho 0,8 vezes 10. Vai dar 8 vezes 1. Dá 8 vezes π, dá 8π. Ou seja, a velocidade será de 8π metros por quem? Por minuto, foi o que ele pediu. 8π metros por minuto, eu marco lá a alternativa C de casa, questãozinha bacana, envolvendo aí vetor também, né? Vetores e também aí o movimento, o quê? O movimento circular. Beleza? Questão 4, não, questão 3, desculpa, questão alternativa 3, C de casa. C de casa na questão 3, brilhantemente comentada, resolvida, a física do seu sucesso, o professor Arthur, auxílio luxuoso para o seu brilhantismo no vestibular da UES. Galera, lembrando mais uma vez, tranquilidade do domingo, fé, você está muito bem preparado e vai arrebentar de sucesso. Ok? Estamos todos nós que fazemos o Faria Brito torcendo por esse sucesso, tá bom? Nosso querido professor de Geografia bate mais um papo, localiza você na aprovação do vestibular da UES. Se liga! Simbora, galera, simbora, questãozinha 7, ó, especial, tema, campeão de bilheteria na UES. Quem é, professorzinho? Globalização, galerinha. Você sabe, né? Globalização não só na UES, mas também no Enem, principais vestibulares do Brasil. Globalização é campeão de bilheteria e a UES, obviamente, vai trazer aí, ó, essa questão 7 muito linda na tela para você. Se liga. Leia atentamente o seguinte acerto, extraído de uma citação do geógrafo David Harvey, que é um dos maiores nomes da globalização, tá? Atinente à compressão do espaço-tempo, a aceleração contemporânea e o metafórico encolhimento do mundo. Olha aí, galera, ó, à medida que o espaço parece encolher numa aldeia global de telecomunicações e numa espaçonave terra de interdependência ecológica e econômica, temos que aprender a lidar com o avassalador sentido de compressão, avassalador, sentido de compressão dos nossos mundos espaço e temporal. Galera, é muito simples. Quando pegamos globalização, professor, defina globalização. Vamos lá. Globalização é o intenso fluxo de pessoas, mercadorias, informações, capitais,
em escala mundial, graças aos seus dois grandes e importantíssimos pilares, é o que ele traz, os meios de transporte e os meios de comunicação. Apesar do termo globalização ser um termo novo, é um fenômeno antigo, que se expande, que cresce, que se desenvolve juntamente com o capitalismo, desde lá as grandes navegações. Então o senhor está me dizendo que lá nas grandes navegações já existia globalização? Sim! Óbvio que a diferença de lá, 5 séculos atrás para hoje, vai ser a intensidade que eu te falei no conceito. A intensidade que está diretamente relacionada à evolução dos transportes e da comunicação. À medida que o tempo passou, ficaram mais rápidos, as relações mais rápidas, o mundo encolheu, metaforicamente, como afirma aí na questão o David Harvey, gerando aí uma compressão, tudo muito rápido, tanto o tempo quanto o espaço. Vamos para o comando da questão. A partir da reflexão proposta, assinala a opção que expressa corretamente a compressão espaço-temporal mencionada por David Harvey. Se liga. Item A. O deslocamento de pessoas e de mercadorias vem sofrendo uma espécie de desaceleração social, na medida em que o aumento das desigualdades socioeconômicas tem excluído a maior parte da população do mundo do consumo. Não, professor, errou na entrada e errou na saída, né? Quando ele fala aí o deslocamento, tanto de pessoas como de mercadorias, vem desacelerando. Não, não vem. E item B, o encolhimento do mapa mundo, entre aspas, ocorre graças às inovações, professorzinho, inovações nos transportes que diminuem o tempo das viagens, como que encurtando as distâncias espaço-temporais entre lugares, mercadorias e pessoas. Perfeitamente, né, galera? O e-commerce, professor, posso cravar aí o item B? Pode cravar. O e-commerce que está na moda, o comércio digital que vem movendo, que vem modificando as relações econômicas, tanto no Brasil como no mundo. Por exemplo, recentemente vendo uma entrevista do diretor da Magazine Luiza, ele afirmou que antes da pandemia, o comércio digital representava 20% do faturamento da companhia. Hoje, esse e-commerce representa 70%. Olha, galera, o avanço dos transportes, da telecomunicação, trazendo uma nova realidade para as relações econômicas. Por que C e D estão incorretos, professorzinho? Olha o item C. Embora a velocidade dos meios de transportes de passageiros tenha aumentado significativamente no último século, predomina ainda a lentidão social determinada, uma vez que a maior parte das pessoas está alijada da mobilidade, da telecomunicação e da fluidez contemporânea. Galera, mesmo que o nosso grande Milton Santos falasse muito sobre a globalização dos excluídos, muita gente está de fora desse processo, mas o avanço das telecomunicações chegou em áreas remotas. Então, não, quando ele fala a maior parte está fora do processo, não. A maior parte já está inserida, apesar da desigualdade, apesar da diferença da infraestrutura de telecomunicação do Nordeste brasileiro com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, ainda ser uma grande distância, mas nós temos a maior parte dentro desse processo. E o item D, quando ele fala, na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas sobre o modo de produção capitalista promoveu a compressão do espaço-tempo e a aceleração contemporânea, o mundo tornou-se metaforicamente plano, pois o encolhimento do mundo horizontalizou as relações sociais ao promover condições igualitárias. Não, professor, de mobilidade, comunicação e deslocamento para a maioria das pessoas. Pelo contrário, né? Pelo contrário, dentro do Brasil você consegue ver isso. O deslocamento de pessoas e mercadorias no Sudeste
e o deslocamento de pessoas e mercadorias na Amazônia. São duas realidades completamente distintas por conta do acesso à infraestrutura. Por isso que também Milton Santos, na regionalização do Brasil, ele chama região amazônica e região concentrada. Consequentemente, questão 7, vamos marcar o item B de bananada, grande Tadeu. E nosso amigo professor localizou você mais uma vez no sucesso com seu auxílio luxuoso ao conversar com vocês sobre geografia e você marcando B de bola, não é isso? Agora você vai ficar com um vídeo bonitaço do FB falando da nossa universidade. Por falar nisso, nós temos, para que você não sabe, você que não é conhecedor, nós temos aqui no Farias Brito, galera, do baby até a universidade. A criança chega aqui com 4 meses de vida e vai chegar lá na universidade se quiser. E com certeza vai querer pelo alto nível de competência dos profissionais que fazem essa escola que tem 90 anos de idade, galera. 90 anos. Fica com esse vídeo aí, se liga. O Centro Universitário Farias Brito acaba de ser avaliado pelo MEC e obteve conceito máximo. Em todos os 47 indicadores avaliados, o FB-Uni recebeu o conceito máximo do MEC. FB-Uni, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FB-Uni é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. FB-Uni, conceito máximo no MEC. Vocês viram aí, né, galera? Vai lá conferir, ok? O professor Arthur conversa com vocês em sua derradeira, para ser bem nordestino, questão dessa noite, a questão 4 de física. Fica ligadaço, galera! Movimento harmônico simples, o famoso MHS. A UES adora cobrar esse tema, então fica ligado aí nessa questão. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo X e em torno da origem dos espaços segundo a equação horária da posição x igual a 5 cosseno de 2t mais 10. Sabendo que x é dado em metros e t é dado em segundos, no instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração escalar do corpo em metros por segundo ao quadrado será. Bem, quando é que a velocidade do corpo é nula, galera? Vamos pegar a situaçãozinha aqui, gente, ó. Nós temos um corpo realizando o MHS, é um movimento periódico, oscilatório, né, regido aí por funções harmônicas. Eu tenho este corpo, né, um sistema massa-mola, por exemplo, tá? Ele vai passar, ele vai oscilar em torno dessa origem, então ele vai ficar para lá e para cá, né, realizando um movimento de vai e vem, tá? Não podemos ter aqui atrito, né? Então o movimento de vai e vem e é um movimento periódico, tá? Bom, quando é que a velocidade dele é nula? Exatamente quando ele chegar nas extremidades, nessas amplitudes, no A positivo ou A negativo. Então, quando o nosso bloco chega aqui, ele para mudar de sentido. Então, nesse momento, a sua velocidade é quanto? É 0. E então, nesse momento, a sua aceleração é o quê, galera? É uma aceleração máxima. Então, quando ele pergunta qual é o módulo da aceleração no momento em que a velocidade é nula, eu tenho que saber que nesse momento a minha aceleração ela é o quê? É máxima. Como é que eu vou calcular isso? Bom, a questão disse pra gente aí a funçãozinha horária da posição, né? xt igual a 5 cosseno, 5 vezes o cosseno de 2t mais 10, de 2 vezes t mais 10. Essa equaçãozinha é a equação da posição, da elongação. A equaçãozinha original seria, então, a amplitude vezes o cosseno de ômega vezes t, mais o ângulo fase inicial, φ0. Tudo bem? Então, veja que para calcular a aceleração desse movimento, desse corpo que está em MHS, a gente também tem uma equaçãozinha que é o quê? Menos ômega ao quadrado vezes A, vezes o cosseno de quem? De ômega vezes T, mais φ0. É claro que ninguém aqui vai estar demonstrando a equação, né? A gente está aqui resolvendo aquela questãozinha que na aula você já
Prestou atenção, viu a demonstração da equação bonitinha? Então nós temos aqui a equação da aceleração da partícula que está realizando o MHS. O detalhe interessante a gente observar é que essa equação da aceleração, ela também pode ser escrita assim, ó. A aceleração do MHS vai ser menos ômega ao quadrado. Aí aqui, galera, atenção, ó, esse termo todinho a gente já conhece, né? Quem é esse termo todinho? A cosseno de ômega t mais φ0. A cosseno de ômega t mais φ0 é exatamente a posição x, galera. Substitui tudo isso aqui por x. Só que como ele quer a aceleração quando a velocidade é zero, essa aceleração é máxima. Ah, então quando a aceleração é máxima é quando ele está aqui, exatamente na amplitude. Ah, então a posição é a própria amplitude. Olha só, a posição x é a própria amplitude A. Então no lugar de x você pode escrever o quê? A. Então vai ficar a aceleração máxima. Vamos colocar logo assim, ó, o módulo da aceleração máxima vai ser quem? Vai ser ômega ao quadrado vezes a amplitude. Pronto, acabou a questão. O módulo da aceleração máxima vai ser... Quem é o ômega, pessoal? É só olhar para a equaçãozinha original e comparar com a que ele me deu, a função que ele me deu. Ômega t, 2. O ômega é 2. Então, 2a ao quadrado vezes a amplitude. Que é a amplitude? 5. Ah, então pronto, professor. O módulo da aceleração máxima vai ser 4 vezes 5, que vai dar o quê? 20 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Eu vou marcar, então, a alternativa B de bola, Tadeu. Ok, você marcando em casa aí o item B de bola, na última questão dessa noite, das questões de física, tão brilhantemente comentada e resolvida pelo professor Arthur. Ok, galera? Você agora vai ficar com a galera da geografia, com o nosso amigo que vai detonar para você a questão precisa, a última questão da noite desse programaço de hoje. Ok, galera? Se liga, vamos lá. Vamos nós, galerinha, simbora, vamos fechar aqui, vamos fechar hoje a nossa noite, trazendo uma questãozinha top de linha sobre hidrografia, mais precisamente a bacia do Rio São Francisco, o Velho Chico, galera, importante para a história, para a geografia, tá? Vamos lá para a questão 8, ó, se liga, a bacia do São Francisco é uma das mais importantes do Brasil. Quanto ao seu regime hidroclimático, é correto dizer que essa bacia, olha só, galera, presta bem atenção. Item A, apresenta um regime tropical perene na nascente e nos afluentes da margem esquerda, e em outros setores apresenta regime semiárido intermitente. Chagas abertas, professor. Calma aí, professorzinho. Bora pro item B. Tem como característica um sistema perene, com tendências de enchentes no inverno e vazantes no verão. C. Apresenta características idênticas ao regime fluvial equatorial, com prestações médias de 2.900 milímetros ao ano. E o item D se caracteriza pelo regime temperado perene, com prestações anuais de até 1.400 milímetros em suas nascentes na região de um de seus afluentes, que é o rio Urubupungá. Galerinha, essa questão aqui, ó, o cara tem que conhecer um pouquinho ali a geografia do Nordeste brasileiro. Quando eu leio o item D, olha o que eu tenho. Se caracteriza pelo regime temperado perene. Chagas abertas, professorzinho. Regime temperado. O semiárido brasileiro, que é a principal região ali do Rio São... Nada a ver, professor. Pode descartar aí esse item D de Danone. Olha o item C. Apresenta características idênticas ao regime fluvial equatorial. Galera, o regime equatorial fluvial tu vai encontrar onde? Lá na Amazônia. Então ele está dizendo que o regime do Rio São Francisco é parecido com os dos rios da Amazônia. Também não. Lá na Amazônia são rios caudalosos, volumosos. Professorzinho, também não marca o C. Olha o que diz o item B, ó. Tem como característica um sistema perene,
com tendências de enchentes no inverno e secas no verão. Galera, já falei aqui lá anteriormente, cuidado, chove no verão, outono no Nordeste. Inverno, primavera é seca. Na maior parte que por onde passa o Rio São Francisco, que é o sertão semiárido, ele inverteu Ô, professorzinho, pelo amor de Deus, então nos resta quem? O item A de aprovação, certeza. Ó, apresenta um regime tropical perene na nascente. Professor, onde é que nasce o Rio São Francisco? Serra da Canastra, Minas Gerais, fora do Nordeste. Lá é tropical, perene, professor. E nos afluentes da margem esquerda, que desce ali, do que vem do centro-oeste, do espigão mestre, oeste baiano, e outros setores apresentam o regime semiárido e intermitente, do médio até a sua foz, você vai ter essa característica. Consequentemente, galera, Tadeu, 8ª questão, nossa última de geografia, item A de aprovação. Galera, você marcando aí na questão última de geografia dessa noite, o item A de aprovação que vai rolar depois desse auxílio luxuoso dessas duas feras da física e da geografia para o deleite de todos vocês no vestibular da UES do próximo provão no dia 27. Você vai agora ficar, antes de encerrar o programa, com um vídeo bonitaço do FB. Se liga nesse vídeo. Tem escola que diz ter a maior aprovação, mas não mostra os números. E tem escola que diz aprovar mais em medicina e mostra os números. Farias Brito, 170 aprovações em medicina nas federais. Confira no site as fotos e os nomes dos alunos aprovados. Farias Brito, o máximo em medicina. Acabou! Posso descer, cara? Acabou de descer, viu? É o campeão do Enem, é o campeão do ITA, do IME, ok? Galera, brincadeira, hein? A medicina. Todos nós que fazemos essa escola estamos de parabéns, tá bom? Bem, estamos chegando ao final de um programa, mais um programa. Eu queria agradecer a honrosa audiência dessa galera em todo o Brasil. A gente está prestigiando esse programa que já faz história da educação do Ceará, de Fortaleza, do nosso país. Agradecer o Arthur e o Rafael. Mas eu queria que eles dessem uma palavrinha nas suas considerações finais. Professor Arthur, suas considerações finais para essa enorme galera na escuta desse programaço. Primeiro, um grande abraço a todos, desejar uma excelente prova. Você está muito bem preparado com a equipe do Farias Brito. Lembrar que prova de física e a UES gosta muito de cobrar o MHS, como nós trabalhamos agora. Também gravitação, cinemática, a parte de termodinâmica também é importante, né? Eles gostam muito de trabalhar essa área. E você está muito bem preparado, né? Então, assim, aqui você pode, você passa, vem com a gente. Um grande abraço a todos vocês. Ok, professor Rafael, rapaz, que Show bom de tê-lo bola. aqui. Fala aí. Eu que agradeço Fala pra aí galera. o convite aí da coordenação, direção, supervisão do Farias Brito. Mandar um abraço aí para os nossos alunos, nossas sedes, Aldeota, Central, Sede Sul, Eusébio também, e a galera que nos acompanha no Brasil inteiro, Tadeu, lá no Supermed. E dizer para vocês que, sem dúvida alguma, você literalmente está preparada para fechar 8 das 8 de geografia, Tadeu. Muito obrigado, boa prova, sucesso, pessoal. Ok, estamos chegando ao final de mais um programaço, desejando a vocês tudo de bom, tudo de maravilhoso, que Deus acompanhe vocês estão super bem preparados. Agradecer mais uma vez os dois grandes mestres, o Arthur e o Rafael, pelo brilhantismo da apresentação do programa, da resolução das questões para você, que com certeza é um auxílio luxuoso. Você pode, você passa. O Farias Brito torce por você. Valeu, galera. Boa noite! Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou
nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10. Na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.